mas no caso dos decretos que foram emitidos aí na vigência do Ato Institucional número 5, onde o Congresso basicamente era um fantoche, né? Outra questão que se impõe, será que o Sócrates tinha razão em desobedecer a um comando explícito, dado que era injusto? Bom, no diálogo do Críton, o Sócrates ele se recusa a desobedecer às leis, mas no caso que ele relata lá no diálogo da Apologia, ele não pensou duas vezes antes de desobedecer uma lei, uma ordem, né? Então, no que as duas situações eram diferentes? Essas duas posições aparentemente contraditórias podem, de alguma maneira, ser reconciliadas? É possível conciliar o apoio do Sócrates à lei que ele dá no diálogo do Críton com a intenção declarada dele lá na Apologia em desobedecer, em obedecer a Deus ao invés dos seus juízes? Em que sentido o Sócrates foi um homem sábio? A resposta que nos vem imediatamente à mente é que ele tinha a sabedoria de saber que não sabia. O que precisa ser investigado, no entanto, é se isso é verdadeiramente sabedoria ou isso é apenas um joguinho de palavras, né? Será que o mero conhecimento da própria ignorância é a mais alta conquista intelectual de alguém? Para indicar que há alguma dificuldade oculta aqui nesse ponto, vamos considerar o caso do cético, que não aceita nada como sendo certamente verdadeiro. Será que um cético também poderia enquadrar a si mesmo no caso de saber que não sabe? Isso significa que o Sócrates era um cético? Ou que a sabedoria do Sócrates e a do cético são a mesma coisa? Além disso, não tem um monte de outras coisas que o Sócrates parece saber muito bem? No diálogo do Críton, ele certamente age como alguém que sabe alguma coisa sobre lei, sobre dever, sobre cidadania. Qual é então o significado da ignorância e da sabedoria do Sócrates? Como é que você interpreta essa sentença? A vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. E a vida de alguém tem que ser examinada? Ou isso é uma injunção que se aplica a todos, ou só ao Sócrates, ou se aplica só aos filósofos, mas não a empresário, advogados, trabalhadores, artistas? Como que as necessidades da vida diária podem ser casadas com essa necessidade de autoexame? Como é que se examina a vida de alguém? E a pessoa que é introspectiva, que fica pensando e repensando tudo que ela faz, ela está necessariamente vivendo uma vida que vale a pena? Muito bem, meus amigos, vejam que as questões aqui que se impõem não são simples e nem fáceis de responder, mas elas valem certamente a pena de serem feitas e merecem a nossa atenção. Eu deixo aqui com vocês, seguindo o programa do nosso professor Mortimer Adler, algumas questões de autoavaliação para vocês responderem depois de lerem os dois diálogos. Elas foram elaboradas com a ideia de testar se a leitura foi eficaz ou não. O ideal é que quando você estiver respondendo, que você cite exatamente os pontos ou páginas da leitura que você identificou a resposta. E eu pretendo, eu não vou prometer, mas eu pretendo fazer uma live
tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, para dar as minhas respostas, as respostas que eu encontrei com a leitura. E eu acho que essa é a maneira da gente, a melhor maneira eu vejo da gente poder seguir com o nosso grupo de estudos aqui, né? Afinal, eu não sou professor de nada, eu sou um estudante como vocês, tá bem? Então vamos às perguntas. Nos 2 diálogos responder: quais são as antigas acusações que pesavam contra o Sócrates? Segunda pergunta: quais são as novas acusações? Terceira: em sua busca pelo homem sábio, o Sócrates encontrou um grupo de pessoas que de fato sabiam alguma coisa. Quem eram eles? Pergunta 4. Como Sócrates se defende da acusação de ser ateu? Pergunta número 5. Por que ninguém conseguiu difamar o Sócrates? Por que para o Sócrates a morte seria melhor do que a vida? Pergunta número 6. Por que as leis sentiram que a fuga do Sócrates iria destruí-las? Legal, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse primeiro guia à leitura que a gente está fazendo. Vem muito mais por aí, fiquem ligados. Se gostaram do canal, se gostaram da página, se inscrevam, deem aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, ativem as notificações, cliquem em seguir, para vocês continuarem recebendo o que vem por aí. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!